Vamos meditar um pouquinho nesse tema, orar com humildade. Uma oração que Deus gosta, né? A nossa oração para subir aos céus, ela tem que ser com humildade. Não pode ser com arrogância, com orgulho, né? Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, quem se aproxima de Deus deve aproximar-se com humildade, pois Deus não suporta as pessoas tentando usurpar a sua glória. Em outro texto também, em Provérbios, mesmo no próprio capítulo 16, ele diz assim, que Deus resiste aos soberbos. Então, a abominação é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então, o orgulho é a essência do pecado, porque ele exalta o coração humano contra Deus, disputando por supremacia, né? Então, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A raiz de toda virtude é a humildade, e o orgulho é a raiz de todo o pecado e a maldade. Ser humilde é uma bem-aventurança. Onde está isso? Em Mateus 8:3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser orgulhoso ou arrogante é uma grande abominação. Vamos analisar um pouquinho a oração de Jacó. A oração era sincera, é o reconhecimento de nossa insignificância. É a minha melhor maneira de combater o orgulho e nutrir a humildade. Tem aqui um texto de Gênesis 32:10, está aí na tela. Jacó, ele destaca 2 atributos de Deus em sua oração. Quais são? Os 2 atributos, a misericórdia e a fidelidade. Mas ele começa aqui, nesse texto, dizendo o reconhecimento dele na humildade. Ele reconhecendo como sendo indigno, como ele sendo aquela pessoa que não merecia as misericórdias de Deus. Então, ele diz assim, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Então, esses são esses 2 atributos que ele reconhece. As misericórdias, então, que ele não é digno disso, e de toda a fidelidade dele. Então, a misericórdia de Deus, o que é? Vamos ver aqui. Um quadro comparativo de misericórdia e fidelidade, né? A misericórdia ocorre quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Então, Jacó já reconheceu isso, né? Ele reconheceu que não merecia as misericórdias de Deus. Ele é o sentimento de Deus pelas nossas misérias e fraquezas. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E a fidelidade? A fidelidade é a integridade e imutabilidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas e às suas alianças. Ele não volta atrás. Então, Jacó era um enganador, infiel e mentiroso, mas Deus sempre foi verdadeiro e fiel. Então, a fidelidade de Deus, ele não muda, né? Por que ele não muda? Porque Deus abençoou Jacó, apesar de seus pecados, e isso foi por causa das suas misericórdias, que é sem mérito algum, né? Não tinha mérito algum, ao contrário, tinha pecados. Mas ele reconheceu, ele se humilhou perante Deus, e Deus derramou sobre ele as suas misericórdias. E porque Deus foi fiel a si mesmo e a aliança que havia feito a Abraão. Então, Deus tinha uma promessa, né? Para Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa é a fidelidade dele, de Deus. Então, era a fidelidade com relação à sua própria promessa, né? Jesus também nos ensinou a orar com humildade. E disse também essa palavra, vamos ver aqui em Lucas 18, de 9 a 14.
Vocês querem acompanhar aqui na tela ou pela Bíblia? Pode ser na tela, né? Assim a gente não dispersa o olhar, né? Então, tá bom. Por exemplo, estou olhando na Bíblia aqui, mas pode ser na tela. A gente vai acompanhando pela Bíblia também, né? Uhum. Então, Jesus diz assim, o que ele nos ensinou? E disse também essa parábola. A uns que confiavam, olha só, confiavam em si mesmo. Esse é um problema do orgulho, da arrogância. A pessoa confiar em si. Tem uma passagem em Provérbios que diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do nosso Deus. Então, confiar aqui em si é arrogância, é orgulho. Crendo que eram justos e desprezavam os outros, né? Então, dois homens, seguindo aqui o versículo, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu, que era o doutor da lei, conhecia a lei, né? Conhecia a lei mosaica, conhecia os salmos, os profetas, e o outro que era um publicano. O que era um publicano? Um homem comum. O fariseu, estando em pé, orava dessa maneira. Olha só. Ó Deus, graças te dou. Atenção aqui. Aqui ele está agradecendo a Deus. Nós vamos ver isso aqui, de que forma que a gente agradece a Deus também, né? Olha só, ele está agradecendo a Deus com orgulho. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Aqui o que ele está dizendo? Que eu sou bom, né? Nem ainda como este publicano, ainda menciona aquele moço lá, comum do povo, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Batia no peito. Então, olha aqui que Jesus falou, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, vejam, aqui nos dá um exemplo de humildade. Jesus aqui, quando ele... Espera um pouquinho, só que sumiu aqui da tela. Deixa eu voltar aqui, Vera. Então, Jesus, quando ele estava com os discípulos estavam disputando, querendo saber quem que seria o maior no reino dos céus, né? E Jesus falou, olha, vocês não entenderam nada da minha missão aqui na Terra. Vocês não entenderam o que é que eu vim fazer aqui no mundo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aquele que quiser ser maior no reino dos céus tem que se tornar igual a uma criança, tem que ser humilde, né? Porque uma criança, ela depende muito das pessoas, depende dos pais, né? Depende para comer, para viver. Então, tem que ser humilde, tem que saber que a gente não é nada, né? E que depende do nosso Pai dos céus, para que Ele nos sustente. Então, Jesus, ele veio nascendo numa manjedoura, né? Teve uma vida humilde, ensinou a humildade, ele sendo Deus, se sujeitou a descer para os lugares mais baixos da terra, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida muito simples, né? Não tinha lugar para dormir, né? Então, ele nos ensinou a humildade, e é a humildade que ele quer. Ele lavou os pés dos discípulos, com esse exemplo, falando, olha, nenhum mestre faz isso, mas eu estou fazendo isso para que vocês aprendam a humildade. A gente tem que servir uns aos outros. É essa oração que Deus ouve. Oração com humildade. A oração, ela nos torna dependentes de Deus. Aqui, até falei um pouquinho isso agora, né? Do Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Aqui ele está mostrando o quê? Que não se elevou, está mostrando a humildade, né? Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Uma criança desmamada, ela depende, né, da mamãe, né, para alimentá-la.
Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. O Salmo 131. Esse é o Salmo inteiro, né? Pequenininho. Amém? Deixa eu... Tá bom. É. Então, essa é só um flash aqui de humildade, né? Eu lembro que ouvi um pastor e professor falar que tinha uma pessoa que fez seminário, né? Fez doutorado, estudou bastante, aí foi lá para o Amazonas, né? E pegou um barqueiro e foi atravessar o rio e foi fazer sua missão lá. E ele perguntou para o barqueiro: você sabe ler? Não. Sabe escrever? Não. Pô, você é ignorante, você não sabe nada? Aí ele virou para ele e falou assim: você sabe nadar? Ele falou: não. Então, tchau. Então, às vezes a gente precisa tomar cuidado, né, com o que a gente faz, que a gente não é mais do que ninguém, né? Então, depende da situação, do lugar onde a gente está, a coisa mais importante que tem é a humildade, né? A humildade de coração. Então, respeitar as pessoas, né? Então, isso é muito importante. Agora, a Deus nem se fala, né? Nós precisamos ser humildes. Então, muitas vezes a gente se julga até... Tem gente que se julga até maior do que Deus, né? Nas orações, em tudo. Então, até para dar graças, né? Olha só, a gente tem que agradecer a Deus em tudo, né? Em tudo dá graça, mas a gratidão do coração. Não como o fariseu falou assim: graças te dou. Eu tenho tudo, né? Te agradeço por tudo, mas também não sou como os demais. Não é assim. Isso mostra arrogância. Então, o coração da gente tem que ter gratidão, tem humildade e gratidão, mas a gratidão com humildade real, né? Não como nós vimos agora que Jesus nos ensinou. Amém? Então, essa daí é uma exposição bem curtinha para a gente meditar.